Boa noite a todos. Agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, nesta casa espírita, onde nós podemos refletir um pouco acerca de nós mesmos. Nós vamos conversar hoje sobre dos ensinos de Jesus. Uma frase que ficou muito famosa: brilhe a vossa luz. Dá vontade da gente se encher de purpurina, né? Mas como assim? A frase é muito bonita, é muito poética, mas na prática, que história é essa de eu brilhar luz? Né? Nós não somos vagalumes, como é que é essa história? E nós vamos conversar sobre isso. Para conversarmos, nós temos que entender primeiro que o Cristo planetário é considerado, segundo a espiritualidade superior, o espírito mais nobre, o mais evoluído que existe aqui no nosso planeta. E por isso ele foi alçado à condição de Cristo planetário, ou seja, aquele espírito que vamos chamar didaticamente de governador do nosso planeta, tá? Não é que tenha esse cargo, mas por ser a alma mais nobre, tá? Ele é aquele que lidera as almas que estão aqui e que existem falanges de anjos que trabalham em nome dele. E interessante que ele mesmo, em determinado momento, olhando aquele momento histórico da humanidade, disse: chegou a hora de eu encarnar, nascer na Terra. E ele fez isso por um simples motivo: amor. Ele observou que a humanidade tinha chegado a um determinado grau de maturidade em que poderia receber algumas propostas de vida, propostas de mudança interiores. E ele renasceu. E ele renasceu sabendo exatamente quem era cada uma das suas ovelhas. E ele coloca isso em um dos momentos em que ele esteve na terra. Ele diz: eu conheço todas as minhas ovelhas. E ele diz: eu não tenho apenas esse rebanho. Se dirigindo àquela população de judeus, gregos e romanos que ficavam naquela região da Palestina, eu tenho outros rebanhos, falando do resto, né? Dos demais povos da terra. E disse outra frase: nenhuma ovelha se perderá. Isso é muito forte, porque isso quebra qualquer ideia do castigo eterno, das penas eternas, por exemplo, onde ficaremos eternamente perdidos nos castigos. Ele foi claro, ele não disse nenhum dos bonzinhos, nenhuma ovelha, ou seja, ninguém que está sob a minha proteção vai se perder. E isso já começa a nos trazer o consolo que, independente das perrengas que a gente traz na alma, das culpas que a gente carrega, dos remorsos pelo que se fez, nós não nos perderemos, porque Ele sempre, de alguma forma, criará condições para que nós nos reergamos. E toda vez que Jesus, encarnado na Terra, há 2000 anos atrás, conversava com as multidões, ou com os discípulos, ou com as pessoas que os procuravam, o olhar profundo dele, de alma evoluída que era, conversava olhando quem era aquela pessoa em profundidade. E não simplesmente com a aparência, não, esse aqui é o fulano que nasceu na cidade de tal e trabalha com tal coisa e está com tal dificuldade. Ele olhava o espírito imortal que estava ali, porque ele já tem no seu grau evolutivo a capacidade de perceber a história milenar de cada um. E ele diz: eu conheço cada um pelo nome. Por isso que ele chegava nos lugares, né? E dizia: fulano, hoje eu vou ficar na tua casa. E sabia o nome das pessoas, sem que nunca tivesse visto.
Então, cada frase, cada ensino que ele traz para determinado público, determinado grupo de pessoas, às vezes eram os fariseus, né? Às vezes eram as mulheres sofridas, às vezes eram os doentes, às vezes eram os romanos, os gregos, os soldados que iam até pedir ajuda para ele. E para cada um ele tinha uma mensagem, para cada um ele tinha uma atitude dependendo da história espiritual daquela alma. Muita, mas muita coisa infelizmente não ficou registrada desses diálogos nos cânones, né, dos 4 evangelhos que foram escolhidos para compor o Novo Testamento. Mas, vou contar para vocês, tem uma vantagem da gente ser espírita, é que os homens aqui são assim com os espíritos. E às vezes a espiritualidade superior vem até nós dizer, eu vou contar alguns detalhes a mais que vocês não sabem da história de Jesus. Então existem algumas obras psicografadas por médiuns sérios, que receberam de mais alto e que esses de mais alto conversaram com o mais alto, que conta a história de vários diálogos de Jesus com algumas pessoas, que detalham algumas passagens que no Evangelho estão muito resumidas, e que em consequência traz até nós notícias da profundidade da beleza do coração de Jesus e da sabedoria dele no trato com o ser humano, a ponto de ser considerado o grande terapeuta divino. Então eu aconselho vocês a de alguma forma adquirir alguns livros, o livro Boa Nova, o livro Primícias do Reino, livros que trazem essas histórias em que a gente pode se aprofundar. E em cada personagem que dialoga com Jesus, cada um com seu drama, a gente acaba se identificando com cada um. E automaticamente aquele conselho que foi para lá pode servir para cá, para nós também. Mas vamos voltar para o nosso tema. Jesus encarnar na Terra, da grandeza, né, dos locais onde ele estava, é sim uma atitude de amor, mas é uma atitude de amor onde que ele quis mostrar algumas coisas para nós. A ideia de Deus que as pessoas tinham era aquela do Deus temor, temos que temer a Deus. Era o Senhor dos exércitos que mandava destruir os povos, mandava invadir e que não podia ficar nenhum ser respirando, nenhum animal podia ficar vivo. Era um Deus que era temido pelos judeus. Era um Deus que, se as pessoas tivessem um revés na vida, alguma tragédia, uma doença acontecesse, eles dificilmente receberiam ajudas, porque o que eles entendiam de Deus é, se você está passando por isso, alguma coisa você fez, mas eu não fiz nada. Fez. E Deus está te castigando. Por isso que você perdeu a saúde. Por isso que você perdeu tudo que tinha. Né? Então era um Deus endurecido e distante. E Jesus, a primeira coisa que ele faz ao renascer é mostrar que ele, um espírito como nós, tá? E não Deus, Deus é Deus. Jesus é um espírito imortal como nós, só que num grau elevado, né? Imenso. É mostrar que ele, o Cristo planetário, se uniria a nós e estaria sempre, como está até hoje, perto de nós. Ele fez com que nós conseguíssemos conhecê-lo. Em determinado momento da humanidade, conviver com ele, ouvir diretamente o que ele dizia a nós. E a segunda coisa que ele fez nós aprendermos a perceber é que ele não era o grandão, o de destacado. Ele dizia, vocês e eu, nós somos todos irmãos. E Deus saiu do pedestal do Deus pavoroso e passou a ser chamado de Pai. Nunca ninguém tinha feito isso.
Então ele transformou a humanidade toda numa grande família. Nós somos irmãos porque temos o mesmo Pai. Acabou o Deus da guerra. Acabou o Deus que deve ser temido, o Deus que amaldiçoa. E nasceu o verdadeiro Pai, amoroso, justo, misericordioso. O Pai que cuida, o Pai que nunca desiste de nós. E ao fazer essa conexão, ele começou a mostrar a proposta de vida que nós poderemos ter. E uma das coisas importantes que ele fez é mostrar para nós mesmos quem nós somos de verdade. E também nos ergueu, porque naquela época e ainda hoje se tem uma baixa autoestima muito grande na humanidade. Nós somos almas muito sofridas. Às vezes a gente assume o nosso sofrimento, às vezes a gente mascara o nosso sofrimento fingindo que é forte. E naquela época era muito mais forte essa sensação de menos-valia, principalmente aqueles deserdados, aqueles miseráveis que viviam ali naquela região. E Jesus pega e os reergue. Faz com que eles descubram o próprio valor. E existe uma passagem entre inúmeras em que Cristo faz uma colocação muito clara. E eu gostaria de ler aqui para vocês. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, tá? Iniciando pelo versículo 16. Quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Olha, vocês, ou seja, todos nós, são a luz do mundo. Uma cidade situada em cima da montanha não pode se esconder. Nem acendem uma lamparina e a colocam sob um alqueire. Alqueire eram umas caixas de madeira. Então não se acende uma lamparina e põe a caixa tampando. Ele ensinava, tá? Mas no castiçal, e ela ilumina a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, ele convoca, para que vejam as vossas boas obras e creiam no vosso Pai que está nos céus. Olha só que frase interessante, né? Jesus, ao dizer que nós somos luz, porque a primeira parte é muito interessante, ele primeiro diz que nós somos luz, lá no final ele diz para brilhar. Existe luz que não brilha? Como é que eu faço para essa lâmpada não brilhar? Ela estando acesa, eu posso esconder ela, né? Eu posso jogar uma pá aí de cimento, sei lá, jogar uma manta em cima dela e ela fica escondida. E aí ela não clareia, ela não brilha. Então, quando ele diz que nós somos a luz, logo depois ele coloca que uma cidade é situada em cima da montanha, não pode se esconder. Então ele começa a mostrar para as pessoas que de alguma maneira eles não podem esconder essa luz, mas que estão escondendo. E ele diz que não se acende uma lamparina e a esconde dentro de uma caixa, mas sim a coloca num castiçal para que ela ilumine. Então, nesse momento, a primeira coisa que ele faz é nos botar num pedestal, nos valorizar. Jesus nos convida, através de muitos outros ensinamentos, a descobrir o nosso valor.
Ele vai colocando a nossa capacidade de viver num ambiente de pacificação interior. Porque quem somos nós? Possivelmente muito parecidos com as pessoas que viveram na época do Cristo. Todas aquelas pessoas são luz para Jesus. Mas a maioria, e vamos nos incluir, a maioria de nós está abafando esta luz, não permitindo que ela brilhe. E nós fazemos isso inconscientemente. Como é que nós fazemos para abafar essa luz? Ninguém aqui vai negar que a vida não é fácil. Se alguém tiver uma vida fácil, dá para a gente a receita. Mas a nossa vida é cheia de desafios. E assim precisa ser, que são nos desafios que nós crescemos, que nós refletimos, nos transformamos. O problema é que nós somos almas antigas, almas com muitas vivências nas costas, e automaticamente nós somos espíritos que já convivemos em diversas culturas, em diversas situações e com diversas pessoas. E como a nossa tendência é cada vez melhorar, cada vez evoluir, como uma criança que vai para a escola e a tendência é aprender cada vez mais. Então, se a gente olhar para trás, nós éramos cada vez mais problemáticos, cada vez mais imaturos. Nós somos almas imaturas em busca de uma maturidade espiritual. E certamente passamos por situações em que, quando nós fomos convidados pela vida a decidir pelo caminho correto e pelo caminho errado, sabendo que esse era o certo e esse era o errado, porque é isso que nos traz a responsabilidade, é saber diferenciar o certo do errado. E se nesse momento eu escolho o caminho errado, deliberadamente, por medo, por interesse, para ganhar algo que eu não ganharia se eu fosse certinho, nesse momento eu me comprometo com a lei divina. E quantas vezes nós fizemos isso em existências passadas? E quantas vezes fizemos nesta? Falamos o que não queríamos, agimos de uma maneira equivocada, nos arrependemos, mas já foi, já fizemos. Fizemos escolhas equivocadas, que nós carregamos na alma como remorsos. Então, muitas vezes nós passamos a colocar dentro, nas nossas emoções, uma canga de emoções pesadas, de mágoas, de rancor, às vezes pelas coisas que nós sofremos e não conseguimos superar. Quem de nós não traz isso até às vezes da nossa infância e adolescência? Questões mal resolvidas. E essas coisas mal resolvidas, seja eu sendo vítima, seja eu a que provocou a dor em alguém ou em mim mesmo, elas vão se acumulando porque não tive coragem de trabalhar aquilo. Quando Jesus diz para a gente, olha, antes de orar, deixa aí, para aí e vai com aquele que você prejudicou e pede perdão. Outras vezes ele diz, para aí, vai com ele e perdoa o que ele te fez. Porque aí a gente tira essa canga do coração. Mas quando nós vamos acumulando dentro de nós mágoas, rancores, achando que a gente não vale mais nada, que Deus não nos ama, que Deus esqueceu de nós, só lembra do vizinho que tem o carro zero e eu não tenho. Quando a gente vai acumulando em nós essa ideia de nós mesmos, nós vamos abafando a nossa luz e não permitindo que ela brilhe, porque nós estamos focados nas nossas sombras. Outras vezes nós somos a pessoa extremamente orgulhosa, com sede de poder, que prejudica e continua até hoje prejudicando, explorando as pessoas porque eu me sinto superior. Então eu tenho que exigir, eu tenho que mandar, eu tenho que brigar, senão não faz como eu quero.
Aquela pessoa que não aceita opinião, que não ouve ninguém e que anda pela vida humilhando e ofendendo as pessoas. E que também carrega dentro de si uma visão de si mesmo estereotipada, uma ideia de grandeza que não tem. É o orgulho, que também abafa muito forte a nossa luz. Ele não se permite fraquejar e muitas vezes esconde uma fraqueza que ele não consegue superar. Outras vezes nós somos só os indiferentes, característica dos egoístas, os que não estão nem aí para ninguém. Está sofrendo? Paciência. Eu não vou perdendo tempo conversando contigo, nem te ouvindo. Os indiferentes também têm uma carga de egoísmo muito grande, que abafa esta luz. E aí Jesus coloca, não abafem essa luz, porque a luz precisa ser colocada no castiçal para iluminar a todos que estão na casa. Como é que eu faço para pegar a minha luz e permitir que ela seja colocada num castiçal? Figurativamente falando, Jesus falava por linguagem figurada. Primeira coisa que eu tenho que fazer para acessar esta luz que todos nós temos. Primeiro eu tenho que acessar aquilo que está escondendo a minha luz. Então eu tenho que passar por uma primeira camada que eu não quero ver, que eu não quero acessar. Os meus traumas, os meus ódios disfarçados, as minhas mágoas que são alimentadas, a minha baixa autoestima, o desamor que eu tenho por mim mesmo, a raiva que eu tenho da sociedade, da vida, a descrença, tudo isso que está dentro de nós e que eu não acesso, continua pulsando em mim e me dirigindo como se eu estivesse hipnotizado por essas dores, me dirigindo na vida e não permitindo que eu brilhe a minha luz, que eu atinja a paz e nem que eu viva plenamente. Quantos de nós não se sabota nessa sociedade? Sabe o que é se sabotar? É dizer, não, eu nem vou tentar, poxa, aquele garoto é lindo, adorei, me apaixonei. Mas quem sou ele? Não vai nem olhar para mim, mas nem tentou, nem passou na frente para ver. Porque a baixa autoestima é tanto que ela ou ele, às vezes, entrou num estado de desmerecimento. E quando nós vemos a vida vai passando e eu vou abrindo mão das coisas que eu inconscientemente, para me castigar, acho que não mereço. Autossabotagem. Não, mas quando eu saí de Porto Velho para morar em Curitiba, eu não mereço isso. Outras vezes, até quando a gente quer financeiramente melhorar, a gente já de primeira vez diz, não adianta eu tentar um outro negócio porque eu não vou conseguir. A gente se esconde no medo, no pavor de enfrentar a vida nessa baixa autoestima. Então há necessidade para a gente passar por um processo de autoconhecer-se, de acessar as nossas sombras, de parar, de refletir e começar a prestar atenção no que está dentro de nós. Quando Jesus diz aquela famosa frase, vigiai e orai, ele estava nos convidando a uma autovigilância. Espera aí, eu vou prestar atenção em mim, porque eu sou tão infeliz, eu me acho tão sem graça, Ou então eu de alguma maneira afasto as pessoas, mas eu sou tão importante, eu sou tão inteligente, mas eu estou sentindo que eu não consigo ser feliz porque as pessoas, eu não consigo ter amigos sinceros. Enfim, e começar a fazer uma autorreflexão, começar a conectar-se consigo
mesmo. E isso exige coragem, isso exige esforço, determinação, para a gente se olhar do espelho e dizer: Sâmia, você é orgulhosa. Sâmia, você é medrosa. Sâmia, você não se ama, aliás, você não gosta de você mesmo. Quando nós vamos começando a reconhecer isso, automaticamente, só pelo fato de nós reconhecermos, o peso começa a aliviar, começa a derreter. É impressionante. E aí, evidentemente, nós precisamos de alguns amparos. O amparo na oração, o amparo no autoesclarecimento para compreender a proposta do Cristo, de que esse autoconhecimento não é punitivo. Nossa, eu não sabia que eu maltratava tanto as pessoas com as minhas palavras. Ótimo, eu percebi isso, mas eu não posso cair no vitimismo, eu não presto. Não, agora eu vou mudar, porque eu consigo mudar. Eu vou treinar ser mais simpático, vou começar dando bom dia, vou elogiar, porque às vezes a gente só critica o erro, mas quando o acerto vem, nós não elogiamos. Então nós entramos num processo de disciplina conosco mesmo, de treinar a virtude que combate aquele vício moral. Então, se o meu vício é a arrogância, eu tenho que treinar a humildade. Humildade não é baixar a cabeça, é simplesmente viver de uma maneira mais leve, olhar a todos como iguais, como Cristo ensinou. E isso entra num processo de treino. E quando eu começo a desmanchar, a ter a coragem de me acessar e promover a autotransformação, a dominar as minhas más inclinações, dentro do possível, sem estresse, vale a ajuda de psicólogo, de terapeuta para se conhecer, sem estresse, porque se a gente entrar na autocobrança, na autoexigência de fazer uma mudança milagrosa, a gente acaba botando uma máscara no rosto. Não, agora eu conheci o Espiritismo, eu já me transformei na primeira palestra, virei anjo, jogar máscara de anjo, até o sorriso muda quando chega, né? Não vale. Não vale, porque ninguém aguenta viver muito tempo com máscara no rosto, né? Quando iniciamos esse processo que é longo, mas a gente já se botou à disposição da vida, esse processo que pode durar nessa e noutras existências, essa lama que encobria a luz vai se dissolvendo e ela vai começando a aparecer. E é nesse momento que a gente começa a cuidar dela, que Jesus coloca aqui, botar no castiçal. É nesse momento que eu começo a me reconectar com o divino. É nesse momento de conexão comigo mesmo que eu começo a me conectar com os inimigos que eu tenho dentro de mim, que são aquelas emoções que me freiam a marcha e não me permitem ser leve na vida, ser feliz, não me permite confiar nas pessoas. É esse processo de conexão consigo mesmo. E existe uma coisa muito interessante. Jesus disse também outra frase, tem um monte legal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando ele fala de amor, ele fala do amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Olha só, vamos dizer assim didaticamente, Deus no topo, eu e o outro, nós objetos da nossa amorosidade. Então, quando eu começo a aceitar as minhas sombras, trabalhar as minhas sombras dentro do possível, tá? Eu começo a desenvolver um auto-amor, uma auto-aceitação daquilo que eu rejeitava. Sâmia, você realmente é uma pessoa raivosa. Sou. Não sou, é impressão tua. Fica com raiva porque falam isso. Sou, eu reconheço que sou. Fica mais fácil trabalhar. Mas eu me proponho a mudar, a buscar ajuda para trabalhar isso. Nesse momento em que eu me conecto comigo mesmo, uma coisa interessante acontece. Eu começo a olhar os outros diferentes.
Porque se eu antes era a que exigia, que cobrava, que não perdoava, que guardava mágoa, hoje eu vejo que, poxa, às vezes aquela pessoa também é igual a mim. Ela também tem uma luz e tem sombras. Por que eu vou exigir que ela tenha só luz, se eu tenho sombras? E eu vou começando a desenvolver a empatia. E ao mesmo tempo estou me conectando com o divino. Porque a conexão com o divino, ela é de dentro para fora. O reino de Deus também está dentro de nós, ensinou Jesus, né? O reino de Deus está dentro de vocês. Então eu acesso a essa luz e eu vou começando a sentir o divino dentro de mim. E eu vou me conectando com a espiritualidade superior, que com mais facilidade, porque agora eu estou permitindo, me inspiram, me auxiliam nesse processo de autotransformação. Mas Jesus continua aqui, eu parei aqui, né? Mas no castiçal, e ela ilumina todos os que estão na casa. Então nós conseguimos colocar no castiçal. E aí Jesus fala: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele não disse brilhe a vossa luz, olha só. Ele diz que é para nós brilharmos a nossa luz diante dos homens. Tá? Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e acreditem e creiam no vosso Pai que está nos céus. Ele disse: brilhem e deixem que os outros vejam no que você se transformou. Você que era aquela que não acreditava que existia, que tinha a própria luz, fez um processo duro, que durou muito tempo, um processo difícil de transformação moral. Você se transformou, aceitou a proposta de vida trazida por Jesus. Faça com que as pessoas vejam isso. Mas como é que as pessoas vão ver? Eu vou chegar e dizer: olha, hoje eu estou mais boazinha. Não é. É tratando-os com humanidade. Tratando o outro a quem eu simplesmente ignorava, ou só queria receber porque eu era vítima, todo mundo tem que cuidar de mim, ou aqueles eu maltratava, tratando-os agora de forma humana, de forma fraterna, de modo que as pessoas percebam: fulano mudou, alguma coisa aconteceu. E ele está bem melhor, ou ela está bem melhor. Sinto que está mais leve, mais sorridente, mais feliz. Era uma pessoa fechada, era uma pessoa sofrida. Sinto que está buscando ajuda para os seus dramas, para os seus traumas. Sinto que está se tratando. E agora está começando a ajudar as pessoas. Ela até está ouvindo os problemas da gente, que antes mandava a gente ir para longe, buscar terapia. Está ouvindo e está dando conselho. Nossa, fulano, depois de 20 anos o meu irmão veio e me perdoou daquilo que eu fiz há 20 anos atrás. Alguma coisa no meu irmão mudou. E isso contagia as pessoas. E o Cristo sabia disso. Então ele nos convida a fazer primeiro um processo de autoconhecimento, autoaceitação, reflexão e autotransformação, que começa, mas não se conclui nesta existência, caso nós pretendamos iniciar agora, mas que já é um começo que já traz resultados muito bons. Ele nos convoca, nos convida a descobrir o nosso valor, as nossas virtudes, porque a gente não tem só sombra, a gente tem luz. A gente se apega naquilo que a gente tem de perrenga, fica lembrando aquilo que a gente fez no passado e não se perdoa. Quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo ou a si mesmo, ele quis dizer que também eu devo perdoar o próximo e a mim mesmo. Quando ele diz para não julgar, significa que eu não devo julgar o próximo, eu também não devo me julgar. O que vale para o outro, vale para nós. Nenhuma ovelha se perderá. Possivelmente todos nós trazemos as nossas culpas guardadas na memória. Não existe a palavra culpa no dicionário divino. A palavra é responsabilidade. Eu cometi aquele equívoco no passado. Se eu puder resgatar, eu vou tentar, mas às vezes não tem mais jeito. Mas eu entrego a vida
Eu assumo a minha responsabilidade na minha vida. Vou continuar vivendo e buscando ser feliz. E no momento certo, a vida me trará circunstâncias para eu corrigir aquele equívoco que eu cometi. Essa é a beleza da reencarnação. Porque às vezes nós cometemos um equívoco e nunca mais vamos encontrar aquela pessoa. Mas no processo de renascimento, porque é a mesma vida, tá? O pessoal diz assim, a espírita acredita em várias vidas. Não, a gente acredita que nós temos uma vida. Nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, e nos milênios aí, a contar, a perder de vista, nós estamos crescendo. Nessa vida, nós passamos por várias existências na carne. Tá? Como um aluno que passa primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Num simbolismo muito fraco, mas não quer dizer que cada vez que ele vá para a escola seja uma vida. Não, ele vai lá para aprender, para pedir desculpa naquele ano do que ele fez do colega no ano anterior, para socializar, né? E volta para casa, que no nosso caso é a pátria espiritual. E volta para a escola, volta para casa. Nós voltamos para a escola, que é o planeta, voltamos para a pátria espiritual. Retornamos para cá, voltamos. Num processo de amadurecimento espiritual, intelecto, moral, que nos permite cada vez mais trabalhar e diluir as nossas sombras, os nossos vícios morais, descobrir, reconhecer, aceitar, nada de mimimi, não, quem eu, luz, não, sim, eu tenho a minha luz. Reconhecer as próprias virtudes. Reconhecer e fazer com que elas se desenvolvam. O processo de evolução é um processo de desenvolvimento das virtudes. Campo intelectual imprescindível, a espiritualidade coloca. Estudem, descubram, pesquisem. Quanto mais vocês fizerem isso, melhor para o espírito, melhor para vocês. Mas também pesquisem-se, descubram-se como vocês são emocionalmente, moralmente, trabalhem isso. Descubram a própria luz, desenvolvam esse brilho, brilhem. Pratiquem o bem. Conectem-se com o divino, aprendam a orar, porque a oração é um canal de conexão com a pátria espiritual. E eles dizem, os espíritos, nós estamos sempre aqui, do lado de vocês, de cada um de nós, esperando o momento em que vocês deixem um espaço no campo mental de vocês para sentir a nossa inspiração, para sentir a nossa amorosidade. Tem vezes que a gente faz uma prece sincera, a gente está ali angustiado e começa a fazer uma prece e começa a se acalmar. Diz, nossa, eu estou me sentindo bem. Que abraço a gente deve ter recebido nesse momento. Por quê? Porque nós nos conectamos, nós não cedemos à dor, nós tomamos a iniciativa de, através da oração, nos cuidar na nossa dor. E nesse momento nós atraímos para perto de nós os espíritos de luz que convivem no plano espiritual mais perto de nós, de cada família espiritual. E eles conseguem nos ajudar. Não à toa Jesus disse que para obter nós temos que pedir. Para que a porta se abra, nós temos que bater. Para que nós nos conectemos com o divino, com Deus, com as entidades iluminadas, é preciso que a gente também abra essa porta. Que a gente faça o nosso esforço, que a gente se comprometa consigo mesmo nesse caminho. Muito obrigado a todos pela atenção.